Então nós vamos para a pergunta de hoje. Qual a pergunta de hoje e a resposta que a gente tem para dar nesse sentido. Então a pergunta é pecado questionar a Bíblia? Essa foi uma das perguntas, não foi uma só não, algumas perguntas que eu recebi e que se parece uma parecido com a outra, e aí a gente responde esses aspectos todos aqui nessa pergunta. É pecado questionar a Deus? Questionar a Bíblia? Né? Então vamos analisar alguns itens que a gente colocou aqui. Primeiro, esta é uma pergunta que tem atravessado séculos e séculos. Perguntas assim já foram motivos para muitas mortes, perseguições e até guerras. Esta questão tem trazido muitas dúvidas ao mundo religioso. E não é somente no cristianismo não, tá? Em outras religiões também tem muito isso. A gente pode realmente questionar, né, o livro sagrado. Os nossos males são males também de outros, né? Então, vamos ver aqui. Segundo argumento, a filosofia e a ciência têm sido muito demonizadas pelo fato de precisarem questionar a Bíblia para cumprirem seus papéis metodológicos no estudo de seus objetos de pesquisa. Então são demonizados, né? Coisa do diabo. Como se o diabo tivesse a capacidade de criar essas coisas. Essas coisas são fruto do fato de termos sido criados à imagem e semelhança de Deus. A capacidade de pensar, a capacidade de pesquisar, de questionar. Tudo isso é uma obra de Deus na vida da gente, né? Mas não parece que é bom, então é do diabo. Não é assim que, né, aquele tipo de teologia, não é, pejorativo, entende? É assim que funciona. Terceiro, na verdade, questionar a Bíblia não é pecado. Não ofende a Deus. Não o diminui. Tem gente que tem um Deus tão pequeno que não pode ser questionado, porque senão diminui, né? Não diminui Deus o questionar a Bíblia. Não o coloca em xeque. Além do mais, o Senhor, ao criar o homem à sua imagem e semelhança, o capacitou com a condição de questionar tudo para conhecer tudo e fazer mais ainda, com que tudo seja mais útil ao homem, para quem tudo foi criado com muito amor e verdade por Deus. Então Deus nos capacitou com a capacidade de pensar, de refletir, de pesquisar, para a gente conhecer melhor as coisas. Então, tá lá uma coisa que está me servindo. Mas tem muitas coisas que quanto mais eu conheço sobre aquilo, mais vai me servir, mais vai ser útil a mim. E Deus quer isso, porque o universo foi criado em função do homem. Entendeu? Em função do ser humano. Então, quanto mais conhecemos o universo, mais o universo é útil para a gente. E é isso que Deus quer. E foi para isso que ele nos capacitou o questionamento, o pensar, o refletir. 4. Sendo assim, torna-se pecado, olha só, torna-se pecado o não questionar a Bíblia. Não questionar é que é pecado. Pois isso traz muito prejuízo, o não questionar, né? Traz muito prejuízo para os propósitos de Deus para com a humanidade. Por exemplo, os ensinos de Paulo, que hoje estão em suas cartas no Novo Testamento, foram questionados pelos bereanos, que o ouviu. E estes, por causa disto, foram chamados de mais nobres do que os tessalonicenses. Está no texto bíblico. Eles questionavam aquilo que Paulo falava. Diz o texto que eles ouviam,
mas eles consultavam na Bíblia se aquilo era verdade. A Bíblia era o Antigo Testamento para eles naquela época. Eles questionavam o que ouviam. Entende? Quinto, também torna-se pecado o medo que as pessoas possam ter em questionar a Bíblia, pois demonstra claramente que tem dúvidas se é ou não a verdade. O que é verdade será verdade em qualquer circunstância. Não precisa ter receio em questionar, pesquisar ou o que seja. O que é verdade vai ser verdade em qualquer circunstância. Não precisamos ter medo, é apenas descansar. Eu creio que é verdade, descanso. Pode questionar à vontade. Esse aqui é o que? Agora o sexto. Torna-se pecado também o ferir, de alguma forma, pessoas que queiram questionar a Bíblia, pois as pessoas, para o amor de Deus, são mais importantes que a Bíblia. As pessoas são mais importantes que a Bíblia. Ela foi feita em função do homem e não ao contrário. A Bíblia, como qualquer outra coisa, foi feita em função do homem, do ser humano, e não o contrário. Jesus falou isso em relação ao sábado, né? O sábado não foi feito para o homem, mas o homem não foi feito para o sábado, mas o sábado foi feito para beneficiar o homem. Sábado aí é o Shabá. Shabá quer dizer descanso, tá? Torna-se também pecado, né? Ferir alguma pessoa. Um fator importante, o ponto 7. Um fator importante para questionarmos a Bíblia é que ela é composta pelo que Paulo afirma ser a letra que mata e o espírito que vivifica. Ela é composta disso. A letra é o que os escritores entenderam errado na revelação de Deus. Por exemplo, apedrejar pessoas consideradas erradas. Isto é, entender errado a vontade de Deus. Deus não quer que seja apedrejado aquelas pessoas que são consideradas erradas. Entendeu? Não quer. Não é do propósito de Deus. Mas na cabeça dos homens, sim. Na cabeça de Moisés, sim. Por isso que ele entendeu daquele jeito. Não é de Deus. Jesus jamais... Aliás, a gente sabe, né? Jesus jamais teria dito isso. Deus jamais teria ensinado isso a Moisés. O Espírito, no texto bíblico, né? Cadê? O Espírito é a compreensão correta dos escritores sobre a revelação de Deus. Por exemplo, amar o próximo como a si mesmo. Este é o Espírito. Este é o teor, o conteúdo principal da revelação de Deus. Tá certo? 8. Outro fator importante para se questionar a Bíblia e buscar entender o que sejam os estilos usados para escrevê-la. O que pode ser aceito como literal na leitura e o que seja ilustração, figurado, parabólico, poético, profético, apocalíptico, não liberal, não literal. Por exemplo, o Armagedon. O Armagedon não é literal. Ele é figurativo. Ele é da cultura apocalíptica. Então, para compreender a Bíblia é preciso questionar. Então, aquele Armagedon vai existir? Não, porque ele é figurado, é uma figura. Percebeu? Então é importante questionar para saber essas coisas. O que é literal? O que é figurado? Não é? Onde é que você encontra o texto literal? Você encontra, por exemplo, nos evangelhos. Por quê? Porque o evangelho, ele conta uma história.
Então você vai encontrar o literal ali, né? Vai ter figurações? Tem, muita. Por quê? Por exemplo, nos evangelhos, você tem lá momentos onde Jesus conta uma parábola. Parábola não tem que ser necessariamente histórico, uma coisa que aconteceu. Mas pode ter acontecido, mas não tem que ter acontecido. É uma história para ilustrar. E a Bíblia fala quando é histórico, né? Mas Jesus fala, vocês devem ser prudentes como a serpente. Está lá no Evangelho. Então você tem que entender. Jesus está querendo que eu me rasteje pelo chão para que eu seja prudente como uma serpente? Não. Ele está usando uma figura, uma ilustração, para dizer para a gente que a gente tem que estar atento. Porque quanto mais perto de Jesus, quanto mais perto nós estamos de Deus, mais ingênuos nós somos. Porque a gente termina descansando mais. Né? A gente termina ficando mais tranquilos. É isso que ele está dizendo. Né? Quando ele diz assim, quando ele fala, quem não se tornar como uma criança não vai ser salvo, não vai entrar no céu. O que é que ele quer dizer? Que eu tenho que nascer a pergunta de, né? A pergunta de Nicodemos. Como é? Então eu tenho que nascer de novo e ser uma criança para ser salvo? Não, não é isso que ele está falando. Isso é uma ilustração, é uma figura. Ele está dizendo que eu tenho que, pelo Espírito Santo, porque sem a ajuda do Espírito eu não vou conseguir, pela ajuda do Espírito, eu tenho que ter então uma confiança, eu tenho que ter uma maneira de viver, de ser como uma criança. É isso que ele está dizendo. Então você vai identificar o que é literal e o que não é. Por exemplo, tem muitos cristãos aí que estão cortando mão, cortando dedo, estão furando o olho, porque lá Jesus disse que se aquilo te escandaliza, vai lá e fere. Então, é preciso questionar a Bíblia. É preciso questionar. Vê que isso aqui é literal ou isso aqui é figurado? Né? Então, é outro aspecto que faz com que a gente tem que questionar o texto bíblico. Não é simplesmente engolir do jeito que está, mas é questionar. Tá? Nono argumento. Outro fator essencial para o texto bíblico, os textos bíblicos, né, serem questionados, qualquer texto de qualquer escritor, de qualquer época, só é de Deus. Olha só, esse aqui é talvez o principal de tudo. Né? Só pode ser entendido como um texto de Deus, só é revelação divina se for coerente com a vida e o ensino de Jesus. Se uma coisa não é coerente com o ensino de Jesus, então, amigo, não é de Deus. Está lá no texto bíblico, foi mal entendido pelo escritor, mas não é de Deus. Então eu tenho que questionar. Então está lá, Moisés, deixa eu ver se tem aqui o exemplo, compreensão da vontade real de Deus, né? Não tem um exemplo. Mas Moisés diz assim, olhe, todo filho que desobedecer aos pais deve ser colocado lá na entrada da cidade para ser apedrejado pela comunidade. Aí está lá o texto. Ah, então é de Deus? Não. Vamos questionar. Vamos questionar isso. Aí agora, dentro desse critério aqui, Jesus, tu orientarias isso? Tu mandarias os pais colocarem os filhos lá na entrada da cidade, os filhos desobedientes, para serem apedrejados? O meu Jesus diria, jamais eu diria uma coisa dessa. Então não é de Deus, é de Moisés. Então o texto tem que ser questionado. Entende? Tem que ser questionado. Não pode ser, não, está lá no texto, é de Deus. Não, está lá no texto, mas não é de Deus, não. É da cabeça de Moisés. A gente vai jogar pedra em Moisés? Não, porque eu faria a mesma coisa. Eu seria tão levado pelos meus preconceitos, não é? E as minhas arrogâncias, né? Que eu faria coisas semelhantes ou piores do que aquilo que Moisés fez. Então, como é que eu vou atirar pedra em Moisés? Ok? Mas eu tenho que questionar o texto. Eu sou obrigado a questionar. Né? Décimo, com tudo isto,
podemos afirmar que não é pecado questionar o texto bíblico. É até essencial que isso seja feito como fizeram os bereanos. É essencial. Porém, é pecado não questionar. É pecado se deixar de levar pelas interpretações, se deixar levar pelas interpretações malignas que falsos líderes espirituais, mesmo bem intencionados, fazem para manipular seus liderados, como tem acontecido muito pelo mundo todo. Entendeu? Então, esses são argumentos que a gente tem para que a gente possa responder a essa pergunta. É pecado questionar a Bíblia? Essa foi a resposta que a gente tinha, né, para hoje. Tá certo? E